Hebreus capítulo 11, eu quero chamar a sua atenção para o versículo 28 e o versículo 29. Nos diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviareis. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Eu quero chamar a sua atenção duas expressões nesses dois versículos, que é o vinde a mim e aprendei de mim. Então eu peço aos irmãos, por favor, para recitar comigo da seguinte maneira: vinde a mim e aprendei de mim. Os homens falam vinde a mim e as mulheres repetem aprendei de mim. Vamos lá, só os homens? 1, 2, 3. Está vendo, senhora? Você aprendeu conosco. Mas para nós também aprender com vocês, agora vocês irão dizer vinde a mim e os homens irão terminar aprendei de mim. Ok? Opa, vamos inverter. Ok? Os homens falam vinde a mim e as mulheres aprendei de mim. Vamos lá? Amém. Podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Blaise Pascal, ele foi um físico, um matemático, um filósofo e um teólogo que viveu no século 17. E ele disse uma frase que ele conseguiu sintetizar, resumir toda a essência do Evangelho. Lá no século 17 ele diz que fora de Jesus Cristo nós não sabemos o que é vida, nós não sabemos o que é morte, nós não sabemos o que é Deus e nós não sabemos o que é nós mesmos. Talvez não existe palavras capazes de definir a tão grande tragédia que o pecado gerou no homem. Talvez não há palavras em nosso vocabulário para que possa esclarecer na sua plenitude a catástrofe que o pecado gerou, não apenas na nossa existência, que ela foi abreviada, mas principalmente no nosso entendimento. O pecado conseguiu deformar, caotizar, de uma maneira muito profunda, de uma maneira muito intensa e irreversível pelos nossos próprios recursos humanos. O pecado conseguiu destruir, ele conseguiu arruinar todo o nosso entendimento. A partir da queda, o homem começa a ter algumas atitudes cabulosas. Após a queda, os homens começaram a ter alguns comportamentos estranhos. Por exemplo, nós vamos encontrar um Adão fugindo, se escondendo de Deus. E ele vai se esconder entre as árvores. E mais bizarro ainda é que Adão vai pegar algumas folhas e vai colocar como roupa
aventais para que pudesse ser tapado do olhar de Deus. Isso é nada mais, nada menos do que loucura. Como eu tenho uma ideia que eu vou conseguir me esconder de Deus? Como que eu vou conceber que há uma possibilidade de eu esconder a minha nudez de um Deus que tem os olhos como chama de fogo? Mas é justamente isso que a mente humana, que o entendimento humano sofreu. Ele perde toda a noção do que é justo, do que é puro e do que é reto. Nós vamos encontrar um homem que vai comprar uma passagem em um navio para fugir de Deus. Então você vai dizer sim, quem está fazendo isso só pode ser um homem que está desviado, um homem que nunca conheceu Deus de uma maneira íntima. Não, pelo contrário. Quem está tomando essa atitude é um profeta. Alguém que foi escolhido pelo próprio Deus para ser o porta-voz da sua palavra entre os homens. Estamos falando do profeta Jonas. Nós vamos encontrar um Geazir, que vinha acompanhando o ministério do profeta Eliseu. Era testemunha ocular da maneira em que Deus usava o profeta, da intensidade da intimidade, a maneira livre que Deus comunicava com Eliseu. E de repente nós iremos perceber um Geazir tentando tapear, enganar o profeta. E isso soa diante de nós como loucura. Como pode que Adão não percebeu que não iria conseguir esconder de Deus? Como poderia Jonas não perceber que era impossível fugir de Deus? Aliás, Jonas conhecia muito bem o Salmo 139. Quando o salmista vai dizer que ainda que desçamos à profundeza do abismo, que alçamos voos com as asas acima das estrelas, Deus estaria ali. Como pode um Geazir, conhecendo tão de perto o profeta Eliseu, e por um momento ele pensar que iria conseguir enganar o profeta? E isso se torna absolutamente absurdo quando nós chegamos no profeta Malaquias, um profeta que Deus vai levantar para advertir o povo que retornou do cativeiro. E quando você começa a ler o profeta Malaquias, nós ficamos estupefatos, porque Deus vai dizer para o povo: vocês têm me profanado. E o povo, aliás, os líderes vão dizer: em que nós temos profanado o altar? E o texto vai dizer que quando eles iriam oferecer holocausto, eles traziam animais doentes, mancos, aleijados, deficientes. E eles vão dizer: em que nós temos profanado a ti? Deus vai dizer: vocês precisam voltar para mim. E eles vão perguntar: mas em que nós precisamos voltar para ti? Deus vai dizer: vocês têm me roubado. Então eles vão perguntar: em que nós temos te roubado? Eles perderam a noção. O pecado conseguiu petrificar o entendimento, deformar a sensibilidade e o discernimento do que era justo, reto diante de Deus. Isso é para que eu e você lembramos, e isso fica cravado no nosso coração, o que Paulo vai dizer aos Coríntios no capítulo 4, versículo 4, dizendo que o Deus deste século, Ele cegou o entendimento. É impossível o homem ter um discernimento justo a respeito de todas as coisas, se Deus não tocá-lo pela sua graça. E Deus nos amou de uma tal maneira que Ele nos enviou o seu Filho Jesus. E agora
Jesus será a pedagogia de Deus para os homens. Jesus será o educador do entendimento dos homens. Jesus será o mestre por excelência do entendimento daqueles que chegariam até a Ele. E esse texto é um convite ao discipulado. É Jesus olhando para a multidão que estavam cansadas, que estavam frustradas, e dizer: vinde a mim, mas vinde a mim para aprender. Porque vocês precisam aprender muita coisa. Às vezes, amado, eu fico assim pensando com os meus botões. Você já se percebeu que às vezes nós temos uma audácia, isso não é ousadia, isso é audácia, de chegarmos na presença de Deus e querer ensinar Deus? Parece que as nossas orações, às vezes, elas denunciam que lá no fundo da profundidade, da profundeza, nós pensamos que Deus precisa de uma indicação para trabalhar. E você não pensa que isso é espantoso, porque Pedro, andando com Jesus 3 anos, vendo o mestre que Jesus era, um dia ele chama Jesus para aconselhá-lo. Ele chama Jesus e repreende Jesus. Olha, Jesus, o caminho não é esse não. Tem algo melhor, esse caminho de cruz, isso não é certo. Pedro, de uma maneira muito insana, tenta ensinar a Jesus o que deveria ser feito. Você lembra comigo na parábola dos 2 filhos perdidos de Lucas capítulo 15? Quando o filho que se perdeu fora de casa, ele ensaia um sermão para se chegar diante do pai. Ele diz assim: quando eu chegar lá eu vou dizer dessa maneira: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Quero que tão somente me trate como um dos seus empregados. Quando este filho chega na presença do pai, se você prestar atenção, apenas a primeira parte ele diz, porque a primeira parte era confissão: pequei contra o céu e pequei contra ti. Confissão, o pai aceita, mas o pai não deixa ele terminar, porque a segunda parte é ele querendo dar ideia para o pai como tratá-lo. Deus não aceita isso, porque Deus sabe cuidar acima do que eu e você podemos imaginar, porque os pensamentos de Deus é muito mais alto do que os nossos pensamentos. O caminho de Deus é muito mais alto, é muito mais nobre. Amados, se tem alguém que entende de bênção, é Deus. Então fica tranquilo que Deus sabe abençoar. Amém? Então Jesus é o caminho que Deus nos deu para nós termos uma visão correta de todas as coisas. E essa tarde, em meu lar, um tema brotou no meu coração e eu vibrei muito. E esse é o tema que eu quero estar compartilhando com vocês. E é um tema que ele vai me perseguir, talvez até os meus últimos anos do ministério. Brotou um tema no meu coração e eu quero compartilhar uma parte com os irmãos esta noite. Eu quero vos falar sobre Jesus, o dicionário de carne e sangue. Diga comigo: Jesus, o dicionário de carne e sangue. Amado, a igreja, ela precisa, como nunca, antes de ter alguma definição de valores e princípios, a partir de si mesmo, a igreja precisa recorrer o que Jesus disse sobre isso. Porque quando Paulo escreve aos Coríntios 5:16, ele diz que agora em Cristo nós já não mais vivemos, concluímos, decidimos segundo a carne. Porque nós estamos em Cristo, versículo 17, e as coisas velhas se passaram,
E eis que algumas coisas se fez novo. E eis que muitas coisas se fizeram novos. Não, eis que tudo se fez novo. Amado, eu preciso esta noite estar enfatizando, intensificando isso em nós. Que antes de você querer saber o significado de alguns valores, você não pode ir primeiramente ao dicionário Aurélio, porque ele poderá te dar um significado um tanto quanto equivocado. Mas você precisa consultar o dicionário de carne e sangue, Cristo. E esta noite eu quero estar refletindo convosco sobre o conceito que nós temos de provação. E qual é o conceito que Jesus nos ensina de provação. O que seria uma provação? Bom, a nossa mente humana automaticamente diria: provação é sofrimento. Provação é aperto. Provação é infortúnio. Provação é intempéries. Provação é você estar em prova sobre a sua coragem e fé. E lá vai as palavras que automaticamente fluem do nosso coração humano quando se fala de sofrimento. Porque quando você ouve assim, o fulano, o irmão, a irmã, o parente, o vizinho, uma pessoa está sendo provada, então você vai assimilar, ele está passando por alguma dor, ele está passando por alguma tragédia, está passando por alguma perda, enfim, provação. Mas qual é o conceito que Jesus nos dá de provação? Aliás, a Bíblia é um livro de sofredores. Se você quiser saber a história de pessoas que sofreram, as Escrituras é um livro fantástico. Mas qual é o conceito de provação que Jesus nos define? É algo muito mais alargado, é algo muito mais aprofundado, é algo muito mais amplo, é algo muito mais abrangente. Porque Jesus nos ensina que provação não é apenas ou unicamente quando nós estamos sofrendo diretamente. Provação não se resume unicamente quando nós estamos padecendo. Provação não é unicamente quando nós estamos sendo oprimidos por circunstâncias adversas. Mas provação é também a reação em que nós emitimos diante daquele que está sofrendo. Observem, não era apenas Jesus que estava sofrendo no Calvário, não era apenas Jesus que estava sendo provado no Calvário, melhor colocado, não era apenas Jesus que estava sendo provado ali no Gólgota, não era apenas Jesus que estava sendo provado com aquela intensa dor, mas a reação das pessoas que estavam à sua volta também estavam sendo provados. E isso alarga, isso amplifica o que nós entendemos por provação. Porque provação não é apenas quando você está diretamente sendo ferido, provado, testado, mas é quando você reage ao outro, quando ele está passando por adversidade.
Um exemplo claro disso do Antigo Testamento é Jó. Porque às vezes nós olhamos para Jó e pensamos que Jó era o único que estava sendo provado. E não era. Jó foi provado muito. Talvez foi um dos que mais foi provado no Antigo Testamento. Está entre os mais provados. Mas os que estavam sendo provados também, de igual modo, os seus amigos. E isso é tão verdadeiro que no final do cenário de Jó, Jó é aprovado e os seus amigos reprovados. Porque esta é a leitura que Cristo nos passa. Olha, cuidado. Porque você pode ser provado pela escassez na sua mesa, ou você pode ser provado tendo a sua mesa farta e como você está reagindo com a mesa escassa do seu próximo. Você pode ser provado com uma dor pessoal e você pode estar sendo provado como você está reagindo com a dor do outro. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e ele cai nas mãos dos ladrões, salteadores, e ele fica à beira do caminho quase morto. Então veio o sacerdote e o levita. Eles não imaginavam que aquele cenário era uma provação de Deus para os seus corações. Como eles reagiriam ao quase morto e ferido à beira do caminho. O fariseu, o sacerdote e o levita foram reprovados. O bom samaritano entendeu, o socorreu e foi aprovado. Então Jesus não foi apenas provado quando estava na pressão do Gólgota. Ele também estava sendo provado quando um cego o chamava. Ele também estava sendo provado quando ele estava diante de uma mulher pecadora que havia sido pega no próprio ato de adultério. Ele também estava sendo provado quando os leprosos o procuravam. Quando os famintos de alma, de coração, iam ao seu encontro, da maneira em que ele correspondia a essas pessoas, ele também estava sendo provado. E é essa ideia, é essa mentalidade que nós precisamos deixar que Cristo gere em nós. Porque às vezes nós estamos em águas tranquilas. Às vezes aparentemente não há nada acontecendo conosco. Aparentemente. Mas o cenário é amplo, que nós estamos sendo provados. Então eu quero que esta noite você entenda a comunicação do Espírito Santo à sua alma. Você consegue perceber o quanto que você está sendo provado? Você consegue perceber o ambiente, o palco, a oportunidade que está à sua volta, que é nada mais, nada menos, algo preparado pelo próprio Deus para que você seja provado? Talvez alguém caiu ao seu lado
E este alguém que caiu ao seu lado foi justamente um palco preparado por Deus para provar o seu coração de como está o termômetro do seu amor. Às vezes as pessoas falem conosco, às vezes não, sempre. As pessoas estão falhando conosco, as pessoas estão decepcionando as nossas expectativas. Como que eu e você estamos reagindo a elas? Não consegues você perceber que é Deus provando as virtudes do Espírito Santo em você? Você não consegue perceber que esse palco que está à sua volta é a oportunidade que Deus tem te dado para provar o quanto que você está sendo temperante, longânimo, perseverante, alegre, paz, domínio próprio. A maneira em que eu e você estamos nos situando, estamos vivendo entre as pessoas, nós estamos sendo provados todos os dias. E naquele dia da prestação de contas, muitos vão se assustar. Porque a maneira que Jesus se condicionou é muito impactante. Eu tive fome e vocês não me alimentaram. Então Deus pode estar colocando alguém faminto, tanto fisicamente quanto espiritualmente no seu caminho. Aí eu lembro de Teresa de Calcutá, a missionária na Índia, aos pobres. Perguntaram para Teresa de Calcutá por que ela tratava os pobres com tanta nobreza, com tanta excelência. E ela disse: é porque eu não sei qual é o dia que Jesus se disfarçará de mendigo e virá me visitar. Às vezes existe alguém sedento ao seu lado, e não é o acaso, não é ele que está sendo provado unicamente, é principalmente você. Há alguém nu que precisa ser agasalhado, literalmente também, mas talvez emocionalmente, espiritualmente. E João vai dizer uma coisa impactante: se você tem muito bens no mundo e vendo o necessitado à sua volta, e cerrar a ele o seu coração, aonde está o amor de Deus em ti? Então eu percebo que o necessitado à minha volta é uma maneira que Deus está me provando para demonstrar o quanto que eu amo a Deus. É esse dicionário de carne e sangue que vai dimensionar a nossa visão sobre provação para horizontes mais amplos, maiores. E isso me leva a ter os meus olhos mais abertos. Porque eu preciso ser cauteloso como eu estou tratando ele, como eu estou tratando ela. Porque talvez o que aconteceu por ela não foi necessariamente para ela ser provada, mas para mim ser provado. Eu acostumo dizer, e eu creio que eu não esteja pecando,
em pensar que depois de Deus, o assunto principal do livro de Jonas não era Nínive. Porque se a história do livro de Jonas fosse Nínive, a conversão de Nínive, quando Nínive se arrepende, no capítulo 3, o livro terminaria. Mas o livro não termina, o livro vai um capítulo mais adiante. É justamente para que nós pudéssemos perceber que a grande mudança, o grande fator que Deus queria tocar, não era Nínive necessariamente, mas era em Jonas. E às vezes algo está acontecendo à nossa volta. Às vezes pessoas fracas, às vezes pessoas frágeis, às vezes pessoas vulneráveis estão no nosso caminho e parece que isso não nos toca, porque nós achamos que provação é apenas algo direto conosco. Quando a tragédia bate na nossa porta, quando a decepção nos assalta, mas não. Você está sendo provado da maneira que você está reagindo com seus colegas, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, com os seus pais, com essa pessoa que está à sua volta. Às vezes nós somos fascinados por plantas artificiais. Talvez por causa de tempo, às vezes pessoas gostam de flores, mas não tem tempo de cuidar, de aguar, de zelar. Então, para manter a aparência de algo belo, prefere comprar uma planta artificial. Aí entra janeiro e sai dezembro e ela está do mesmo jeito. Não precisa colocar água, não precisa ver se tem alguma parasita. Não exige de nós nenhuma ação direta ali, manuseio, não exige. A planta está lá. E às vezes nós pensamos que a salvação nos deixa pronto. Não. Eu disse isso em uma ocasião atrás, eu preciso repetir, que a salvação não é um fim em si mesma. A conversão não é um fim em si mesmo, é apenas o começo. Deus precisa trabalhar em nós. Parece assim, eu aceitei a Jesus, ou eu fui aceito por Jesus, estou pronto. Não, amar, agora que a obra está começando. Aí eu recebi um torpedo um tempo atrás, eu achei interessante, que dizia assim: se você me ver em poeira, não se preocupe, é Deus que está em obra em mim. Perguntaram para Michelangelo, um dos mais famosos escultor, perguntaram, Michelangelo, qual é o segredo de você fazer uma escultura, esculpir uma escultura tão perfeita que falta falar? Michelangelo disse, bom, é simples. É que quando eu vejo o bloco bruto, eu enxergo lá dentro a minha escultura. E a única coisa que eu faço é tirar o que está sobrando. Essa é a obra que Deus faz em nós depois que nós nos convertemos. Deus vai tirando o que está sobrando.
Deus vai tirando aquilo que está deformando o seu projeto. E Ele tira daqui, e Ele tira acolá, até que a imagem do seu Filho Jesus esteja nítida na nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. E às vezes nós somos fascinados pelas plantas artificiais porque são prontas. Mas essa não é a maneira que Deus trabalha conosco. É por isso que Ele vai dizer em João capítulo 15, versículo 2. O ramo, ele não é artificial, ele não está pronto e para sempre pronto. Então ele vai dar frutos e eu quero que ele dê mais fruto. Então eu vou podar. Aí são podas que se o ramo tivesse voz, ele iria dizer um ai muito profundo, intenso e ensurdecedor. Se ele tivesse voz e sentimento, ele iria dizer: está doendo demais. Mas o agricultor está dizendo: eu preciso podar para crescer. Eu preciso podar para manifestar mais frutos. E o texto diz que nós somos os ramos. Amado, nós não somos artificiais. Entenda? Então Deus vai preparar situações para nos podar, para nós dar mais fruto. Então preste atenção. Quando alguém falhar com você, ela não está te causando prejuízo. Ela está te dando a oportunidade de você manifestar o seu fruto. É a poda que Deus vai preparando na vida para manifestar o fruto. Amado, quando é que você vai manifestar o fruto do perdão? Alguém precisa te entristecer. Alguém precisa lhe ferir. Mas nós não queremos que isso aconteça. Parece que sermos artificiais, ficamos prontos a vida inteira, é o que nós queremos. Mas esse não é o processo de Deus. Você precisa ser podado. Eu preciso ser podado. E quando isso acontece, é Deus me aprovando na provação. É Deus cuidando do meu caráter. É Deus cuidando da minha mente, do meu entendimento, da minha maneira de ver as pessoas, de ver a vida e de ver o meu Pai que está no céu. Então, quando você acorda, você está debaixo de uma grande provação. Às vezes não está doendo nada em você. Às vezes a sua mesa está farta. Os seus negócios estão crescentes. As suas conquistas estão de vento e polpa. Mas abre mais os seus olhos. E você verá o quanto que você está sendo provado. Da maneira que você está tratando as pessoas à sua volta. Recorremos ao dicionário de carne e sangue. O que é ser provado? Não é apenas quando está doendo diretamente em mim, mas é como que dói em mim o que está acontecendo no outro. Há uma responsabilidade para com o outro. Deus disse para Caim: Caim, onde está o seu irmão? Jesus disse para aquela mulher: vai, chama o seu marido. Existe uma responsabilidade uns com os outros. Eu gosto da interpretação de um escritor do século 17, quando ele faz uma análise da parábola do bom samaritano. Ele disse que a parábola do bom samaritano tem 3 personagens centrais. Primeiro, os ladrões. Segundo, o sacerdote levita.
e terceiro, o bom samaritano. Todos três expressam uma filosofia de vida. Os ladrões expressam a segunda filosofia: o que é teu é meu. O que é teu é meu. É aquelas pessoas que olham para o que é do outro e ele quer aquilo para eles, custa o que custar. Mas entra em cena o sacerdote e o levita, e a filosofia deles é pior ainda, porque eles falam o seguinte: o que é meu, e o que é seu, é seu. Individual. Eu não tenho nada a ver que você caiu na mão de uns ladrões aí, e você está quase morto, eu vou passar de longe, o problema é teu mesmo. Não é isso que nós ouvimos? O problema é teu, não tenho nada a ver com isso. Filosofia: o que é teu, o que é meu, eu sigo o meu caminho, você segue o seu caminho. Todas as tuas filosofias diabólicas, malignas, demoníacas. Então entra em cena o bom samaritano. E a filosofia do bom samaritano é a seguinte: olha, o que veio atrás de mim diz: o que é seu é meu. O outro diz: o que é dele, o que é seu é seu. Eu é diferente. O que é meu também é seu. Então o que eu tenho, eu oferto para você. Então vamos para a estalagem, que eu tenho dinheiro, eu tenho condição, eu tenho amizade, vou preparar um médico, porque tudo que é meu também é teu. Ei, não foi isso que Jesus disse? Não foi isso que o Pai disse para Jesus: o que eu tenho é teu? E não foi isso que Jesus disse para a igreja: o que eu tenho também é vosso? Então eu e você devemos olhar uns para os outros nessa perspectiva de Cristo. O que eu tenho também é teu. A sabedoria que eu estou tendo, a inteligência que eu estou tendo, isso não é para me vangloriar, isso é para ser serviço ao seu bem-estar, ao seu crescimento, à sua prosperidade, porque eu estou sendo provado nesta relação com você. Em nome de Jesus, deixamos que o Evangelho penetre, deixamos que o Evangelho nos reeduque, porque tem muitas pessoas que estão sendo reprovados na provação de Deus. Existem muitas pessoas que estão sendo terrivelmente reprovados diante de Deus, porque a sua visão, a sua mentalidade ainda está emborcado para si mesmo. Então, quando você ouvir dizer: alguém caiu, corra, esteja atento. A maneira que eu vou me lidar com ele e com ela, eu também estou sendo provado. Então atente, seja vigilante, seja um sentinela. Deus quer que você seja aprovado. Deus quer que você seja aprovado nesta situação. Seja que está doendo em você, seja o que está doendo no outro. Deus quer que você chegue do lado de lá e seja maravilhosamente galardoado. Amém. Vamos falar unicamente de provação. Mas eu quero que você vá pensando na sua casa. O que esse dicionário de carne e sangue fala de vitória. Estão chamando de vitória aquilo que Jesus está chamando de derrota. Medite o que esse dicionário de carne e sangue está falando de paz. Tem muita gente chamando de paz o que Jesus nunca chamou de paz. Existe pessoas chamando de bênção o que Jesus nunca chamou de bênção. Mergulhamos os nossos corações em Cristo e deixamos que o nosso entendimento seja absolutamente transformado. A palavra da literatura grega que Paulo fala da transformação do nosso entendimento é metamorfose. Deixa que o Evangelho leve a sua mente para um critério de Cristo. Deixa que a mente de Cristo seja gerado na plenitude em você, em sua casa, em sua família.
para que nós não estejamos na contramão de Deus, para que nós não estejamos lutando contra Deus, estando frequentando reuniões e cultos em nossos templos. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Dois viajantes iam peregrinando a uma estrada deserta, cobrido pela neve. E em um dado momento do caminho, eles encontram um homem quase morto. Havia se esgotado tanto da sua peregrinação que estava quase morto. E um disse para o outro: vamos levá-lo conosco para que ele não morra aqui. E o outro disse: loucura, loucura. Se nós levarmos ele, nós três iremos morrer aqui, porque o que nós iremos esgotar em levá-lo, vai morrer nós três. Vamos seguir em frente. O outro diz: eu não posso. Ele disse: então fique aí até que você resolve que eu vou seguir o meu caminho. Ele para e ele leva aquele viajante quase morto, e ele coloca no seu ombro e vai seguindo. Chega o momento da viagem que ele está exausto e ele cai. E quando ele cai, ele está dizendo assim: agora vamos morrer, porque estou esgotado, estou desgastado, não há força em mim para continuar, vamos morrer congelado. É quando ele ouve uma voz dizendo: não vamos morrer, porque enquanto você me carregava, minha força se renovou, agora é eu que vou te carregar. Ele pega ele e coloca no seu ombro, e eles vão seguindo. Ele se cansa, o outro já havia descansado, e vai fazendo este ciclo, e eles lamentavelmente encontram o outro que tentou ir sozinho morto, porque não entenderam a filosofia da vida em Cristo. Sozinho você pode ser famoso, sozinho você pode ter poder, sozinho você pode ter muita coisa. O que você não vai ser nunca é completo. Precisamos de pessoas. Precisamos de pessoas. Precisamos de pessoas. E é isso que Paulo traduz aos Coríntios quando ele vai dizer sobre o retrato da igreja como um corpo. Se um membro padece, todo o corpo sente, porque há uma relação, há um vínculo, há uma corrente que nos une. E é esta visão que nós precisamos ter para a vida ao sermos provados. E eu quero que esta noite você ore juntamente com o meu coração, que Deus abra os nossos olhos para enxergar a dimensão da nossa prova, do ambiente que Deus tem nos colocado para desenvolver o nosso amor, o nosso perdão, a nossa fidelidade. Quando o seu carro, quando você é parado por um guarda, e de repente você é surpreendido por uma irregularidade no seu carro, essa oportunidade é Deus que te dá pelo seu esquecimento, sei lá, mas é um palco preparado por Deus também, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para você desenvolver é a sua fidelidade. Não é o suborno. Não, é a fidelidade. Porque ali você está sendo provado. Vamos orar para que Deus abra o nosso entendimento e entendamos a dimensão da vida em Cristo. Eu quero orar por você. Eu quero que você entenda que a nossa maior batalha, queridos, não é contra entidades. Porque a Bíblia diz: resistiu o diabo e ele, o nosso maior embate
é contra o entendimento deformado. Porque isto vai sangrar o seu ego, isso vai de contra o seu orgulho. E isso é o maior processo da nossa vida. Mas eu quero que você abrace, entenda e absorva isso. Porque ele diz, vocês só vão encontrar descanso para as vossas almas. É quando vocês virem até mim e aprender de mim. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero que você seja uma segunda pessoa, porque eu sou a primeira a receber a oração aqui na frente do altar. Para que os teus olhos espirituais sejam ampliados. E para que você seja aprovado por Deus. Que você seja aprovado por Deus nesta situação. Talvez o seu casamento está indo muito bem, mas é um parente, é um vizinho que está com o casamento esmoronando. Às vezes, as suas emoções estão maduras, mas tem alguém imaturo perto de você. Talvez você está forte, mas tem alguém fraco perto de você. E você está sendo provado. Você está sendo provado. Não é apenas Jesus que estava sendo provado em tudo. A maneira que Pilatos tratou Jesus, ele estava sendo provado ali. A maneira que Anás, Caifás tratou Jesus. A maneira que Judas tratou Jesus. A maneira que os carrascos, soldados romanos o tratou. Todos eles estavam sendo provados. E no dia do juízo todos serão julgados pelo tratamento que eles deram a Cristo. Eu quero que você abra para que o teu coração se dilata, para que as escamas do teu entendimento sejam removidos, e para que Deus eleve a tua mente, a mente de Cristo. Você precisa ser aprovado nesta vida. Eu preciso ser aprovado, nós precisamos. Dicionário de carne e sangue. Quando é que nós somos provados? Olhe para Jesus, olhe para o Evangelho. E sejamos educados, ensinados por Jesus. Espírito Santo. Se há uma cegueira em nós ainda, se existe uma enfermidade em nossos olhos que está nos deixando cegos, se nós estamos precisando de colírios, como Laodiceia, opere esta obra em nós. Espírito Santo, opera esta obra no nosso entendimento. Opera esta obra na nossa mente. Renova, Senhor, o nosso entendimento, para que possamos experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade que é tua. Leva cativo o nosso entendimento a Cristo. Em nome de Jesus, eu ministro cura para o teu entendimento esta noite. Em nome de Jesus, eu ministro cura para a tua visão espiritual esta noite. Em nome de Jesus, eu ministro. Deus está dilatando a tua visão. Deus está ampliando o teu entendimento. E você vai entender por que é que essas pessoas estão no teu caminho. Por que é que você trabalha onde trabalha? Por que é que você nasceu na família em que você está? Por que é que você casou com ela? Por que é que você casou com ele? Por que é que você teve os filhos que você tem? Nós estamos em uma prova. Oh, imancho ebele kalashomene kanarabla komanarai.
Alagastou é bem comandar. As Escrituras nos diz que não há nenhuma aprovação que Deus nos conceda, sendo que antes Deus não dera a condição de vencê-la, de suportá-la e de perseverar. Há uma graça de Deus sobre a tua vida para ser aprovado. Há um recurso de Deus na tua vida para você passar por esta situação e ser aprovado. Deixa Deus tirar o que está sobrando. Deixa Deus tirar o que está sobrando. Deixa Deus jogar para fora. O Espírito de Deus se move na tua vida esta noite. O Espírito de Deus se move na tua vida esta noite. O Espírito Santo se move na tua espiritualidade esta noite. Você vai ver a vida diferente. Você vai ver as pessoas diferentes. Você vai ver esta circunstância diferente. Porque a palavra abre o teu entendimento esta noite. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Olha a sua volta. Olha a sua volta e vê de quanto que você está sendo provado. É o que nós aprendemos com o dicionário de carne e sangue. Jesus Cristo, o Verbo que se encarnou e habitou entre nós. Que Deus te abençoa em Cristo Jesus. Diga à sua direita, diga à sua esquerda, diga para ele ou para ela: vamos ser aprovados nesta prova. Diga: vamos ser aprovados nesta prova. Vamos ser aprovados nesta prova. Se você puder, aplaude ao nome do Senhor Jesus. Bendito seja Deus.